Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje sobre análise técnica. Vamos explorar juntos os conceitos básicos sobre padrão de preço. Isso irá te ajudar a reconhecer, interpretar e compreender as figuras de padrão de preços que iremos passar nos próximos vídeos. Vamos juntos? Então, nos vídeos anteriores abordamos os conceitos de progressão de topo e do fundo, suporte e resistência, linha de tendência e as características fundamentais de volume. Dessa forma, temos em nossas mãos todos os conhecimentos básicos de construção do padrão de preço. Então chegamos ao momento de usar todo esse conhecimento técnico para reconhecer, interpretar e compreender as figuras de padrão de preços. Então vamos lá? Nós vemos aqui o conceito de padrão de preço é mostrado nessas duas figuras. Então vamos explorar essas duas figuras? Vamos à primeira então. Nessa figura é demonstrado um ciclo tipo de mercado, no qual existem três tendências: a ascendente, a lateral e a descendente. A tendência lateral é obrigatoriamente horizontal e é uma tendência de transição. Ela separa os dois grandes movimentos do mercado, o ascendente do descendente. Na maioria das vezes, a transição do mercado ascendente para o descendente ou do descendente para o ascendente passa pelo mercado lateral. Então, o movimento de preços para sair de uma tendência de alta para baixa, na maioria das vezes, ele passa por um movimento lateral. Porém, às vezes, quando estamos diante de um mercado muito emocional, a transição entre o mercado ascendente para o mercado descendente ou de um descendente para um ascendente pode ocorrer sem qualquer aviso prévio, conforme demonstrado na figura, mas é algo muito raro. Então, na figura anterior, nós vemos que houve uma lateralização, tanto da passagem da tendência ascendente para a tendência descendente, quanto da passagem da tendência descendente para a ascendente. Mas também pode ocorrer esse padrão aqui, onde não há a lateralização. Então nós vemos que nós estamos diante de um movimento ascendente e ele, sem lateralização, ele passa para um movimento descendente. É um movimento raro, é uma configuração rara, mas isso pode acontecer. Tá bom? Então, para fixar esse entendimento da transição entre o mercado ascendente e o descendente, podemos aplicar a transição da direção de um trem. Considere que o trem se movimenta rapidamente. Para ele se direcionar para a direção oposta que estava indo, será necessário algum tempo para desacelerar. No seu caso, até mesmo parar, e então reverter a direção. O mesmo geralmente é verdadeiro nos mercados financeiros, com exceção da parada do trem, ok? Depois dessa ilustração, vamos continuar o conceito. Então vamos lá, vamos continuar. Essa transição, como dissemos, na sua maioria das vezes realizada por uma tendência lateral, são quase invariavelmente sinalizadas por padrões de preço, claramente definidos ou formações cujas conclusões bem-sucedidas alertam para uma reversão na tendência. Nessa figura, vemos o comportamento do preço no final de uma tendência ascendente. Então nós vemos aqui que nós temos uma tendência ascendente e aí nós passamos a ver uma figura nessa transição, nesse movimento lateral. Então é bem verdade que só conseguimos enxergar os padrões de preço, como nessa figura, depois de no mínimo 2 toques. Então a gente não consegue ver esse movimento lateral porque nós estamos nesse momento aqui no mercado. Vamos dizer que o preço fez esse topo e aí começou a cair. Então você não sabe que ainda se existe aí um movimento lateral, mas aí ele faz um fundo neste ponto, depois ele faz um topo bem próximo ou ligeiramente acima ou abaixo do topo anterior e depois ele faz um novo fundo bem próximo ou ligeiramente acima ou abaixo do fundo anterior. Isso então já sinaliza que você está diante de uma tendência lateral, o início de uma tendência lateral. Então, tanto na linha AA quanto na linha BB, ou seja, a figura torna-se visível apenas algum tempo depois que tenha se desenvolvido. Então, no início você não está enxergando isso, mas quando o segundo topo é feito no mesmo nível do primeiro topo, então você já começa a esperar talvez uma lateralização. Como nos exemplos anteriores, você vai ficar de olho também nos volumes, tá? Mas aqui você já começa a aguardar uma lateralização após esse movimento. É bem verdade que, como nós falamos, o mercado ele não dá explicação para ninguém. Ele pode explodir para cima ou, naquele momento, já reverter o movimento. Mas, diante da configuração, você já entende que é provável que os preços irão se movimentar de forma lateral
por mais um período de tempo. Então, nos padrões de preço, como vemos nessa figura, o preço irá ficar entre a linha AA, que é a resistência, e a linha BB, que é o suporte. Toda vez que o preço chegar à resistência, haverá uma força de resistência se opondo à elevação dos preços. Neste ponto, da linha AA, que é daqui até aqui, que nós dizemos que é uma linha de resistência, a relação de oferta e procura entra em equilíbrio. O mercado rapidamente se torna a favor dos vendedores e os preços reagem para baixo. Essa reversão temporária pode ocorrer porque os compradores se recusam a pagar mais pelas ações, ou porque os preços mais altos atraem mais vendedores, ou por uma combinação desses dois motivos. O fato importante é que a relação entre os dois grupos é temporariamente revertida neste ponto, o que desloca os preços para a direção da linha BB, que é uma área de suporte. Quando os preços chegam ao suporte, ou seja, nessa linha BB aqui, BB, que é uma área de suporte, o equilíbrio é novamente alterado. Neste ponto, há uma força que detém a continuação da queda dos preços. Os preços tornam-se relativamente atrativos para os compradores que perderam a oportunidade da subida dos preços e quanto os vendedores que pressentem que os preços vão novamente para a área AA e esperam o movimento do preço. Esse impasse de deslocamento dos preços entre a linha AA e BB ocorre por algum tempo até que, finalmente, o preço cai para baixo da linha BB, neste ponto aqui. E uma nova e importante tendência descendente é sinalizada. A figura mostra uma transição do mercado de alta para o mercado de baixa, passando por um mercado lateral. Mas toda a explicação que demos até neste momento serve também para uma transição entre o mercado de baixa para o mercado de alta, passando por um mercado lateral. Contudo, nessa transição, o que difere é que quando o impasse é resolvido, o preço rompe a linha AA e uma nova e importante tendência ascendente é sinalizada. Tudo bem? Então vamos seguir para algumas observações importantes? Então, antes de finalizar este conteúdo deste vídeo, é importante fazer duas observações. Vamos à primeira. Após o rompimento do padrão de preço para cima, o preço irá subir até encontrar uma nova resistência. Porém, se essa subida for feita sem prazo suficiente para consolidar os lucros, o mais provável é que se torne esticada e maior é a probabilidade de sofrer um sério revés. Então vamos mostrar aqui, você está num mercado de baixa, e aí há uma lateralização do movimento e há um rompimento desse mercado lateral feito e estabelece uma tendência de alta. O que está dizendo o seguinte é que se após o rompimento da resistência, neste ponto aqui, os preços sobem sem ter nenhum tipo de consolidação, ele se torna esticado. O que acontece muitas vezes é que há um revés logo em seguida e os preços começam a cair. Então, para que essa situação não ocorra, vamos à segunda observação. Em algum ponto, para que o movimento seja bem sucedido, será necessário consolidar os lucros e, portanto, haverá um padrão de preços de continuação no movimento ascendente. Então, nós vemos aqui nessa figura lateral aqui, nessa figura, um movimento em que há uma consolidação dos preços, formando uma figura, mais uma consolidação dos preços de uma figura de continuação do movimento subjacente. Então, se nós observarmos que após esse movimento aqui, esse rompimento aqui, e essa passagem de um movimento lateral para um ascendente, é necessário que em um dado momento, para que esse movimento ascendente continue, que os preços eles parem um pouco de subir, fazem um movimento lateral, consolidam ali os lucros e voltam a subir. Porque se isso não acontecer, é a primeira observação. É bem provável que haja um sério revés e o preço não consiga mais subir. Ele passa a cair de forma acentuada. Então, para que esse movimento ascendente, após o movimento lateral de reversão do movimento de baixa, ele ocorra, é necessário que ao longo desse movimento ascendente haja aí uma paralisação parcial da subida. Os preços fazem uma lateralização, consolidam os lucros e voltam a subir. Ok? Então, o que nós podemos verificar agora, que fica bem claro que existe dois padrões de preço. Um de reversão, mas também existe o padrão de preço de continuação,
que nos vídeos mais à frente nós iremos explorar os dois. Os padrões de preço de reversão representam a transição entre dois mercados, o mercado de alta para o mercado de baixa, e o mercado baixista para o mercado altista. Já os padrões de preço de continuação representam a consolidação dos lucros. Então vamos a uma nota aqui. Abordamos essas duas observações na transição de um mercado baixista para o mercado altista, mas também são aplicadas na transição de um mercado altista para o mercado baixista. Então chegamos ao final do estudo de hoje, espero que tenha gostado. Até mais, bons estudos!